A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E a palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida se encontra lá no Evangelho de Lucas. Amém? Capítulo 19, a história do publicano Zaqueu, né? Certo dia o Senhor Jesus Cristo ia passando em Jericó, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, nós vemos através desse texto a história de um publicano, um coletor de impostos, né, que trabalhava para o Império Romano, né, um chefe. Lá no grego, nas escrituras original, está escrito arquê, né, que Zaqueu era um subcontratante dos demais coletores de impostos, ou seja, além de rico, Zaqueu era alguém com destaque social. Mas nós vemos através do texto bíblico que, apesar da riqueza de Zaqueu, apesar do destaque dele, ele ficou em evidência. O Senhor Jesus Cristo vinha passando por Jericó, como o próprio texto diz aqui, né? O Senhor Jesus Cristo havia curado o cego de Jericó, logo então ia em direção até onde Zaqueu estava. Zaqueu subiu numa figueira para ficar em evidência quando o Senhor Jesus Cristo passasse ali. O Senhor Jesus Cristo foi passando, quando viu Zaqueu, ordenou que Zaqueu, né, descesse depressa, porque naquele dia convinha o Senhor Jesus Cristo pousar na casa dele, né? Interessante que Zaqueu se esforçou, ele era pequeno, ele subiu em uma figueira para que quando o Senhor Jesus Cristo passasse ele visse ele, mas quem fez o primeiro contato foi o Senhor Jesus Cristo, porque quem estava procurando Zaqueu era o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, logo em seguida, o povo, vendo que o Senhor Jesus Cristo disse que ia pousar na casa de Zaqueu, começou a murmurar, né? Porque alguns tinham o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como ele realmente era, né? E os que não criam que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, viam ele como um grande profeta. Então, alguém santo decide ir pousar na casa de um dos maiores pecadores na visão dos judeus da época, né? Que tinham os publicanos como os ladrões, extorquidores, e como alguns de fato eram, né? O Filho de Deus, um grande profeta, e posar na casa de um homem pecador, não pegou bem a visão dos demais, né? Mas o Senhor Jesus Cristo disse que foi até a casa de Zaqueu. No versículo 9, disse o Senhor Jesus Cristo: Disse-lhe Jesus: Veio hoje a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, né? O Senhor Jesus Cristo foi até a casa de Zaqueu levar salvação, né? Nós vivemos um tempo que a volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Aliás, né? Estima-se, a gente não é Deus, nem o próprio Senhor Jesus Cristo sabe, a gente calcula pelos sinais, pelas as coisas que estão acontecendo, a gente calcula, né? A minha humilde pausa aqui para essa circunstância aqui, porque ninguém sabe quando o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas tudo indica que está próximo, né? Assim vemos pelos sinais, né? E as pessoas hoje têm menos problemas financeiros do que antes. Aí se diga, não é verdade, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente passando trabalho. Mas hoje nós temos os programas sociais, né? Então, claro que segundo a permissão de Deus, né? Mas as pessoas hoje procuram menos a Deus, porque as pessoas têm menos problemas, a ciência, né? A medicina evoluiu muito, então também muita coisa que antigamente era incurável, hoje em dia é curável. Então uma pessoa, para ir até a Deus, ela só vai em casos extremos, né? Que não tenha mesmo como resolver. Mas nós vemos o caso de um homem, que era esse publicano, Zaqueu. Ele era rico, ele era proeminente, ou seja, ele estava acima de outras pessoas, e ele ocupava um lugar importante na sociedade, né? Ainda que aos olhos de alguns, né, o cargo que ele ocupasse não fosse um cargo muito ético e moral, mas, né,
era algo que dava status a ele, né? E nós vemos que apesar da riqueza, apesar do status social desse homem, isso não foi impedimento para que ele fosse até o Senhor Jesus Cristo buscar a salvação dele, que ele lutasse para ver o Senhor Jesus Cristo, né? E esse homem, mesmo tendo tudo, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha status social, ele tinha tudo, né? Mas isso não impediu que ele buscasse de se salvar. Hoje as pessoas têm um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de saúde, já acham que não precisa da salvação, né? Mas aí que mora o engano, né? Porque a salvação não é para esse mundo. A salvação é para quando nós morrermos, né? Ou se o Senhor Jesus Cristo vir antes da nossa morte, né? Que ele possa nos arrebatar aos céus. Mas a salvação, ela é importante. Ontem fiz um vídeo, uma pregação aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não para minha, né? Muito interessante, falando sobre o inferno, o diabo, né? Que não é brincadeira, a coisa existe mesmo, muito mais sério do que você possa pensar. E a gente tem que estar pronto, né? Porque um dia a gente vai partir dessa terra. E se a gente não tiver aceitado o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente, quando for recolhido, for morto, né? Ou caso o Senhor Jesus Cristo venha antes, a gente vai sofrer, vai padecer no inferno, né? Então, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Zaqueu, que foi em busca da sua salvação, né? Ele se esforçou, apesar do dinheiro, apesar dos bens, ele foi atrás da salvação. Ele não foi em busca de cura, ele não foi em busca de alimento, em busca de riqueza, em busca de relacionamento, né? Tem muita gente que só vai a Deus quando precisa de um namorado, de uma namorada, ou de uma cura, ou de alimento, né? Mas eu quero dizer para você que esse homem nos mostrou nitidamente, não sou eu que falo, isso é a palavra de Deus, né? Que nós devemos ir a Deus, principalmente quando nós temos tudo, né? Porque a salvação do Senhor Jesus Cristo não é para esse mundo, né? Aqui nos ajuda, claro, se a gente precisa de alimento, de saúde, o Senhor Jesus Cristo provê, se a gente precisa de um livramento, né? O Senhor Jesus Cristo também dá. Mas o principal é a nossa salvação, que o mundo esquece, o mundo não leva a sério a salvação, o mundo brinca com isso, né? Mas se a gente não se arrepender dos nossos pecados, não aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e acima de tudo, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, parar de praticar maldade, iniquidade e injustiça, né? E se converter verdadeiramente a Deus, a gente vai queimar no fogo dos infernos, meus irmãos, e não adianta ter dinheiro, e não adianta casa, e não adianta dizer, o que eu mais ouço as pessoas dizer, mas eu não faço mal a ninguém. Só existe uma porta para salvação, só existe um jeito de herdar a salvação, que se chama Jesus Cristo, e arrependimento de pecado, né? Então, meus irmãos, que nesse dia, através desse vídeo, você possa se conscientizar, né, que a sua salvação, né, é a garantia do que você não vai queimar no inferno, né, é a garantia que você não venha sofrer, né, quando o Senhor Jesus Cristo venha julgar a humanidade, dá segundo a cada um as suas obras, dá o galardão para quem se arrependeu, para quem praticou as boas obras em o nome do Senhor Jesus Cristo, dá aos ímpios, aos pecadores que não se arrependeram, que não confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a dor, a destruição, o castigo que eles merecem por desonrarem e envergonharem o nome de Deus, meus irmãos. Amém? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que nesse dia de hoje você possa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receber a sua salvação eterna, né? Porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar e quando seremos recolhidos desse mundo, né? Então, para que a gente não venha ter uma eternidade, né, de dor, de sofrimento, de tormento, de agonia, nós precisamos estar salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.